Boa noite, povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vim aqui mais uma noite trazer uma mensagem para você, uma mensagem um pouco descontraída. Hoje você vai ver que no último vídeo falamos sobre 5 diferenças entre o cristão verdadeiro e o crente. Você já sabe que o crente é aquele que crê em algo, alguma coisa. O crente pode ser qualquer um e está dentro da igreja, ele frequenta a igreja, porém ele não concorda, ele não aceita, ele não segue os princípios. O cristão é aquele que segue os passos de Cristo. Então eu vou falar para você hoje um tipo de crente que está dentro da igreja. É o crente urubu. Vou comparar o crente com o urubu. Por quê? Você vai ver que o urubu ele come carniça. Carniça é um corpo de um animal morto que está em decomposição, ele fede, está fedendo, está horrível. Sabe quando você passa na rua, vê um animal morto, você passa perto, aquele odor horrível que você sente. Então o urubu ele é atraído pela carniça. E o crente, comparando com o urubu, não é muito diferente, porque pode-se comparar a carniça ao pecado, porque o pecado ele fede para Deus, ele sobe nas narinas de Deus como um odor horrível, uma coisa insuportável. Deus odeia o pecado e o pecado fede para o Senhor. E o crente, que é o urubu, vou falar uma característica do urubu. Quando ele tem uma carniça, o urubu fica rodeando. Não sei se você já percebeu. Um monte de urubu rodeando. O que eles estão fazendo ali? Eles estão procurando correntes de ar que possam subir o odor da carniça. Então, pela corrente de ar, eles sentem o odor da carniça de longe. Se eu não me engano, é mais de 30 a 50 quilômetros. Eles sentem o cheiro da carniça. Eles são atraídos pela carniça. Eles têm que ir até ela para se satisfazer. E o crente urubu é a mesma coisa, não muda. Ele é igualzinho. Ele fica rodeando, ele está na igreja, ele está nos cultos, ele ouve a pregação, ele vai nos discipulados, mas ele fica rodeando o pecado, rodeando a carniça, rodeando o pecado é carniça, ele fica rodeando, ele passa perto, ele vai onde ele sabe que vai errar, ele está vendo coisa que ele sabe que ele vai pecar, ele está praticando coisa, ele está em lugares que ele sabe que ele vai cair, ou seja, ele está rodeando a carniça, está rodeando o pecado, rodeando a carniça, rodeando o pecado, e tem uma hora que ele se sente tão atraído pela carniça que ele tem a necessidade de pecar. Esse é o crente urubu, ele tem a necessidade de pecar, ele se sente atraído pela carniça. Agora o cristão não. O cristão ele se afasta da carniça, ele se afasta do pecado. Ele não procura estar em lugares que ele sabe que se ele for ele vai pecar. O cristão ele está vendo coisas que ele não vê coisas porque ele sabe que se ele ficar na internet até certas horas ele vai pecar. Mas o crente que é urubu não, ele se sente atraído pelo pecado e vive pecando. Ele está na igreja, fica fraco, fica forte, concorda, não concorda, ele sai da igreja, volta para a igreja, nunca cresce, nunca avança. E o urubu tem outras características. O urubu ele só anda com outros urubus. O urubu você não vê com uma águia, você não vê urubu com uma andorinha. O urubu ele só anda com urubu. Então, tratando-se de gente, em comparação, o crente urubu é assim também. Eles são carnais, eles estão na igreja, mas eles têm atitudes carnais, eles se comportam como carnais, eles falam como carnais, mas não dentro da igreja. Na igreja eles falam como cristãos, eles agem e praticam como fosse cristão, mas fora da igreja eles têm amizades, eles têm comportamentos carnais. Então eles se atraem. Você pode ver que dentro da igreja é a mesma coisa. O urubu ele só anda com urubu. Você vai ver que essas pessoas que são fracas, que saem da igreja, volta da igreja, que vira e mexe está caindo em pecado, pede perdão, volta, entra e sai e não cresce, não avança, ele se atrai por outras pessoas igualzinho a elas.
crente urubu só anda com crente urubu. Você já reparou isso? Aqueles que não crescem, aqueles que não avançam, aqueles que não concordam, aqueles que fofocam, eles se atraem por tipos de pessoas iguais a elas. Se você colocar um crente urubu do lado de uma pessoa que é cristã mesmo de verdade, que segue a palavra, que segue os princípios, ele pode até conviver junto, mas não vai dar certo, porque ele é atraído pelo pecado, ele é atraído pela carniça, e o cristão não. Ele se afasta do pecado, ele se afasta da carniça. Então, o crente urubu só anda o crente urubu. É igual como você, por exemplo, em ambiente de trabalho. Quando a gente chega em um ambiente de trabalho, a gente vê que as pessoas se identificam. Quem gosta de beber se identifica com aquele que gosta de beber e saem junto e conversam. Quem gosta de fumar, param lá fora, ficam fumando, ficam conversando, se identificam. Aqueles que gostam de sair, de curtir balada, quando conhece outro igual, eles se identificam, eles saem juntos, eles curtem balada. Então, é só uma comparação para você entender que tem pessoas que se identificam pelos comportamentos iguais. E o cristão, e o crente, o urubu, ele é igualzinho. Ele se identifica com aquele crente que também não concorda na seita. Ele é fofoqueiro, ele só anda com gente que é fofoqueiro, porque quem não é fofoqueiro não vai dar certo com ele. Então esse é o crente urubu. E outra característica, o urubu, ele é podre por dentro. Vou explicar para você por que o urubu é podre por dentro. O urubu tem uma característica, para ele defender o seu ninho de predadores, de animais que podem atacar o seu ninho, ele gera um vômito nele e ele joga esse vômito, ele lança para fora. E esse vômito que ele lança para fora é insuportável, é pior que a carniça que ele costuma comer de animais em decomposições. Então isso afasta até os predadores dele, então ou seja, ele é podre por dentro. Então, se comparando com o crente urubu é a mesma coisa. Ele por fora, ele vai para a igreja, ele se veste como cristão, ele fala como cristão, ele frequenta, ele assiste tudo, ele vai no discipulado. Porém, quando coloca o pé fora da igreja, ele por dentro está podre. Ele por dentro, ele não guarda a palavra. Ele por dentro está morto para Deus, porque o que ele fala é mentira, podridão é pecado, mentira é pecado, então é podre, é de dentro para fora. A palavra de Deus fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas o crente urubu não. Ele fora da igreja, ele lança palavras podres, ele peca, ele está podre por dentro, ele não pratica a palavra, ele vomita aquilo que ele é, na verdade. E isso afasta as pessoas, afasta até outros crentes urubu, porque eles andam tão juntos, mas uma hora um fala mal do outro, um faz fofoca do outro, um tem contenda com o outro e gera uma confusão aqui, uma confusão ali. Então, tem uma hora que eles dão ruim, eles vivem em contenda. Então eles estão mortos por dentro, eles estão podres, eles estão pecando tanto que já está fedendo. O que eles falam não é santidade, não é palavra de Deus. Na igreja eles falam, mas lá fora eles são completamente diferentes. Então, não seja crente urubu. Vou falar para você, tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara e procure mudanças, porque o crente ele não quer mudar, mas quando você ouve uma palavra, eu espero que o Espírito Santo toque em você. Não seja comparado a um urubu que gosta de carniça, não seja comparado a um crente que gosta da carniça do pecado, não seja atraído pelo pecado, porque o pecado você não peca da noite para o dia, você está gerando ele dentro da sua mente, você está pensando e você vai agindo, e uma hora aquilo que você pensa, você fala e você pratica. Então, deixa o pecado de lado, agora você tem Jesus. Deixa de ser crente, vira cristão, segue os passos de Jesus, segue a palavra de Deus. Jesus te libertou desse mundão, Jesus te salvou, Jesus não morreu na cruz à toa por você, Ele te ama, Ele te deseja. Eu falo aqui de crente, não estou falando mal não.
Eu estou falando tudo isso para você se reconhecer, porque de repente você está ouvindo essa palavra, você está se identificando com ela, você está vendo que você é um crente urubu, você é um crente que frequentador de igreja, e as coisas de Deus não é só isso, você tem que ter um caráter transformado, um caráter santo, um caráter de Deus. Então procure mudanças. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, você que está me vendo aí. Não seja um crente urubu que gosta de carniça, gosta de pecado, seja homem e mulher de Deus transformados pela palavra de Deus. Jesus ama você e espera de você uma grande mudança. Eu espero que você tenha gostado, principalmente espero que você tenha entendido. Peço para você compartilhar, enviar para os seus amigos, dar um link aí. Eu peço para você que curte aí a página Pregadores da Última Hora, Igreja Batista Palavra Viva. Esse é o nosso ministério, Pregadores da Última Hora. Eu agradeço a você, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.